Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Mais uma semana começando, segunda-feira, 26 de outubro. Veja agora os destaques de hoje. Novidades no caso da médica resgatada após sequestro em Erechim. Tivemos acesso à conversa entre pai e filha enquanto ela ainda estava no cativeiro. Eu quero muito voltar logo para casa. Vai acabar, nós também queremos isso, meu filho. Como terminou o diálogo? Bolinho de chocolate, só que não. Homem é preso por vender muffins recheados com maconha. Como aprendeu a receita? Flagrante e impressionante no centro do estado. Motoqueiro é arremessado após colidir com carro. O que aconteceu depois, você confere em seguida. E atenção, porque o tempo vai mudar. Vem chuva por aí e depois o frio. As temperaturas vão despencar durante a semana. Tem cidade que pode registrar até 2 graus. Onde? A gente já te conta. E a gente começa o SBT Rio Grande, relembrando o caso da médica resgatada no interior lá do Paraná, em Cantagalo, na última quarta-feira, após ser sequestrada em Erechim, no norte aqui do estado. Vocês lembram? Ela ficou 5 dias em cativeiro, uma angústia terrível, mobilizou a polícia gaúcha, a polícia paranaense e a nossa equipe agora teve acesso às conversas telefônicas entre pai e filha e entre o sequestrador e o marido da médica. Vamos dar uma olhada aí num trechinho. Preciso ouvir a voz dela. Eu tô desesperado, meu amigo. Se você não seguir minhas regras, siga as minhas regras. Cara, por favor, deixa eu falar com ela. Eu vou desligar. Que angústia para a família, né? Ainda hoje você confere todos os detalhes sobre os desdobramentos desse crime, outros trechos dessas conversas telefônicas entre o sequestrador, o marido, entre a filha, o pai. A gente mostra tudo. Então a gente vai agora para um rápido intervalo. Não saia daí, dá tempo ali de pegar uma aguinha, botar a mesa ali para o almoço, mas a gente já volta. O SBT Rio Grande está de volta, agora são 11 horas e 45 minutos. Fiquem com a gente que nós temos notícia até a 1 hora da tarde. Mas antes, eu tenho aqui um recadinho para você. Ser previdente é planejar o futuro, é pensar no bem-estar e proteção da família, evitando surpresas de última hora. Entendemos que o momento é de atenção e de cuidado e o propósito da Ser Previdente é cuidar das pessoas em momento de perda. Por isso, estão fazendo parte na luta contra o Covid. Isenção de carência para aquisição de novos planos Ser Previdente. Você, seguro com a experiência de mais de 55 anos do Grupo Cortel. Ligue 51 4003 3135, associe-se e utilize já todos os benefícios em vida. Ser Previdente, um plano para toda a vida. www.serprevidente.com.br. E agora, 11 horas e 46 minutos, hora do esporte. O Inter na liderança, os reservas do Grêmio venceram aí a primeira partida deles. Mas, né, Glauco Pazza, bom dia, rodada aí. É apenas mais uma, o Brasileirão ainda não acabou, tem muita história pela frente, nada definido até agora, né? Nada definido. Tudo bem, Lu? Tudo Vejo certo. que você tá feliz, né? Afinal de contas, o seu Grêmio mesmo, o time reserva, venceu. Bom, olha só, a rodada não terminou e muito menos aqui no SBT, porque tem novidade hoje aqui no SBT. Eu já falo sobre isso aí. Mas vamos falar dos jogos, então, da dupla Grenal. O Grêmio e o Inter foram a campo ontem. Vamos começar aí pelo jogaço, jogão de bola, Inter e Flamengo. Um dos melhores jogos do Brasileirão. Jogão. É, né? Que verdade, assisti, viu? Que bom, que bom se todo jogo fosse assim. Olha só, a Lu acompanhou o jogo. Pois Será o maridão que é colorado, né? Daí ele não perde uma. secou, né? Mas tudo Eu bem. fiquei ali secando, mas confesso, foi um jogão mesmo. Foi um jogão, realmente. O Abel Hernandes abriu o placar pro Internacional, depois o Pedro,
um baita jogador, um baita atacante, futuramente vai estar na seleção certamente, empatou o jogo. A defesa do Flamengo cochilou e aí o artilheiro do Brasileirão, Thiago Galhardo, fez o 15º gol dele na competição. É o artilheiro isolado. E depois, então, teve o gol nos acréscimos do Thiago Ribeiro, 2-2. O Internacional reclamou pra caramba. O fato é que terminou assim, 2-2. Inter e Flamengo estão dividindo a liderança. A boa notícia foi essa, tá? O Inter continua líder. Agora vamos para o outro lado, o lado azul da força. O Grêmio foi ao Paraná enfrentar o Atlético Paranaense e o Grêmio com time reserva. Daqui a pouco a gente fala também por que time reserva, Renato? Bom, o fato é que o Atlético saiu na frente, tá? E o Grêmio conseguiu a virada. Teve até gol contra aí do zagueiro do Atlético Paranaense. O tricolor venceu com o gol do Ferreira, o Ferreirinha, que entrou na partida para definir o placar. 2-1 tricolor, a primeira vitória dos reservas, tá? A gente falou antes que teve reclamação por parte do Inter. O Renato elogiou a arbitragem. Sim, o Renato elogiou. Veja aí. Quero elogiar novamente o árbitro da partida, juntamente com seus auxiliares. Brilhante atuação. Eu não brigo, não discuto, eu não critico a arbitragem. Pelo contrário, eu estava conversando com ele na boa. Não sei se você notou também que em determinados momentos a gente estava rindo. Mas a gente vem aqui registrar que não vimos nenhum sentido dos 7 minutos. O jogo é assim, o jogo ele existe a falta, existe o drible, existe o tempo de acréscimo, existe a utilização do VAR, e que está na regra que você tem que, quando utilizar o VAR, crescer. Não foi o caso de hoje. Eita, arbitragem no centro de tudo. Mas olha só, como eu falei antes, vai ter novidade hoje na tela do SBT. Opa! Vai ter programa novo, viu, Lu? Todo mundo de olho. E quem dá o recado é o cara que vai puxar tudo isso, que vai encabeçar esse projeto, Benjamin Bach. Fala aí. Agora é oficial, bem, já tá no SBT. Tô aqui para lembrar que hoje, 11h45 da noite, estreia o Arena SBT. Programa de futebol raiz, sem nhenhenhé, sem mimimi, futebol do jeito que o povo gosta. Logo depois do programa do Ratinho, Emerson Sheik, Cicinho, o Mano, meu menino, eu e o convidado de hoje, bate! Tite, o Tite, treinador da seleção brasileira. Tamo junto. E olha, galera do SBT, galera do Porto Alegre, do Rio Grande do Sul inteiro, estamos esperando vocês, hein? Hoje, 11h45, Arena SBT. Tchau! Imperdível, hein, Glauco? Quem vai perder um convite desse, um entrevistado desses, o Tite, que a gente conhece tão bem, mas sempre tem uma coisa interessante pra falar, né, Lu? Com certeza. Sempre tem alguma novidade, alguma notícia ali exclusiva, né? E daqui a pouco, Glauco, eu sei que você e o Jeremias voltam para falar sobre a polêmica da arbitragem, né? Os 7 minutinhos, aqueles fatídicos. E tem até um flagrante de imagem de reclamação. Meu Jesus, até daqui a pouco. Daqui a pouco. Porque agora, daqui a pouco, a gente vai falar sobre um caso que teve muita polêmica aqui no Rio Grande do Sul. Muita atenção, porque a gente tem novidades em relação ao sequestro. Aquele da médica, a médica que foi atacada ao sair do trabalho. Ela estava saindo lá da unidade de saúde em Erechim, no norte do estado. E aí, ela foi levada lá para o interior do Paraná, foi resgatada na semana passada, na noite de quarta-feira. Uma ação ali integrada entre a Polícia Gaúcha, a Polícia do Paraná. Foram 5 dias de angústia da família, da população. Os moradores lá da região chegaram a fazer vigília, oração. E olha, a nossa equipe teve acesso às conversas telefônicas realizadas enquanto a médica era mantida refém. Daqui a pouco o repórter Lucas Abate vai mostrar direitinho todos os detalhes desses diálogos entre pai e filha e entre o médico e o marido. Roda um trechinho ali pra gente ver e depois eu quero conversar com o Glauco sobre isso. Olha só. Preciso ouvir a voz dela. Eu tô desesperado, meu amigo. Se você não seguir minhas regras, siga as minhas regras. Cara, por favor, deixa eu falar com ela. Eu vou desligar. Que angústia, né? Nossa, Lu, eu fiquei espantado com o valor também, 2 milhões de reais, né? Aquela frieza do sequestrador exigindo dinheiro e exigindo quem falasse com ele também. E 2 metros quadrados. A médica passando todo esse tempo
num espaço reduzido. Um cubículo, né? Um quadradinho ali, mal dá pra ficar deitado, né? Que coisa, é realmente uma agressão, embora fisicamente ela não tivesse nenhuma agressão, mas psicologicamente ela vai demorar certamente para se recuperar. Com certeza, ela parecia até bem tranquila, mas a gente sabe que até a questão, né, do choque, o pânico, às vezes cada pessoa, representa de uma forma, né, acaba reagindo de uma forma diferente a uma questão como essa. E ela, no caso, Lu, tem formação médica na área de saúde, ela já tem uma preparação toda especial também, né? Com certeza, com certeza. Daqui a pouco, então, Glauco, você volta, porque agora eu quero falar sobre um outro caso, também policial. Muffins de chocolate, só que não. Pois é, um casal de universitários aqui da região metropolitana estava vendendo bolinhos recheados, sabe com o quê? Maconha. Isso aqui em São Leopoldo, viu? Aqui na Grande Porto Alegre. Pois é. E olha, o homem foi preso em flagrante num bairro nobre, só para variar um pouquinho. Olha só. No forno elétrico, uma porção de muffins recheados de maconha prontos para venda. O estudante de nutrição ainda aproveitava os conhecimentos para produzir licores de gin com o extrato da droga. Por ser um universitário acadêmico no curso de nutrição, possuía algumas técnicas especiais, então o material ele inclusive passava por diversos processos. A maconha ela passava por uma purificação, posterior era feita a extração do THC, transformada numa manteiga. Então essa base que servia para o recheio dos muffins. Os efeitos só surgiam 2 horas após comer um dos muffins. De acordo com a polícia, isso poderia fazer com que o usuário consumisse várias unidades, podendo ter uma série de complicações na saúde. Além disso, como não havia qualquer indicativo da droga, o bolo poderia ser consumido por engano, até por crianças. A namorada do estudante também é investigada por fazer a propaganda da droga nas redes sociais há pelo menos 3 meses. A jovem não estava em casa no momento do flagrante. Eles tinham uma clientela já fixa, já estavam há aproximadamente 3 meses comercializando esses materiais, então agiam mediante demanda. A nossa investigação estima que eram produzidos de 50 a 100 bolinhos no final de semana, bem como de 1 a 2 litros do licor, que rendiam aí 20 a 30 frascos. Além dos materiais usados na fabricação, a polícia ainda apreendeu na casa uma balança de precisão, dinheiro e anotações sobre os clientes. Imagina só, hein? Um e-commerce aí, uma plataforma digital para vender muffins de maconha. E é um bolinho de chocolate, né? Imagina se uma criança vê isso e devora. A criança adora bolo de chocolate, né, Lucas? Pois é, Lu, e esse é um alerta que foi feito pela polícia, inclusive, de que não tem naquela embalagem nenhuma característica, nada que mostre que possa ter de droga nesse bolinho. É um bolinho que tu olha ali, a gente vê as imagens, não tem como desconfiar, é como qualquer outro. Então, se tinha essa preocupação da polícia, de repente, algum usuário, consumidor, que compra esses bolinhos, deixa em casa e tem nessa casa uma criança, de repente uma pessoa idosa, que pode consumir por engano. E aí, um segundo problema também, porque essa substância, o princípio ativo da maconha, quando ele é extraído, segundo a polícia, demora um tempo aí de 2 horas para fazer efeito. Então pode fazer com que a pessoa coma, de repente essa criança come esse bolinho, não vai perceber nada de diferente, daqui a pouco tem outro, vai lá e come outro bolinho também, e quando vê tem uma criança com uma intoxicação, um quadro grave por consumir por engano esse tipo de produto. Então por isso a polícia fez essa ação, já estava há 3 meses monitorando esse grupo, esse casal, que reside em um bairro nobre de São Leopoldo e vendia esses bolinhos para toda a região metropolitana. Produziam na sexta-feira e durante o final de semana vendiam entre 50 e 100 bolinhos e também alguns frascos de licor. Agora, Lu... Não é a primeira vez que a gente mostra, né, bolinho. A criatividade está cada vez mais em alta, né, Glauco? Pois é, e eu fiquei curioso o seguinte, eles faziam, Lucas, não sei se você tem essa informação, eles faziam o licor também. Então tinha que ter um laboratório ou eles não faziam o licor? Você tem essa informação? Assim, eles faziam uma extração, eles extraíam, inclusive esse estudante de nutrição usava alguns conhecimentos acadêmicos que ele tinha para extrair o princípio ativo da maconha e produzir uma espécie de manteiga. E com essa manteiga, com a maconha, que eles faziam
a receita do muffin, do bolinho, e o licor, na verdade, era o gin, uma bebida alcoólica misturada também com essa manteiga. Então, não era uma fabricação bem artesanal mesmo, faziam em casa, no forno elétrico, conseguiam extrair e esse licor não era nada de laboratório, nada muito sofisticado, apenas um frasquinho que eles colocavam um pouco dessa manteiga, dessa extração e misturavam com uma bebida alcoólica. Quase um gin saborizado de maconha, né? Quase isso, né? Praticamente isso. Agora, a criatividade, Glauco, ultimamente, quantas vezes a gente noticia que é droga dentro de carne, é droga dentro de... Olha ali, ó, as imagens ali do micro-ondas. Ali, ó, na erva. Imagina só você tomar um chimarrão ali com maconha dentro, hein? Em todo lugar tem. Agora, um detalhe também, Lu e Lucas. Era um público específico, de poder aquisitivo. Lembrando que o Lucas falou também que este casal aí morava numa região também de alto padrão. Eles não iam vender muffins, que para quem não sabe é um bolinho, né? Bolinho, muito típico dos Estados Unidos, enfim. Não iam vender lá na vila. Certamente vendiam também para consumidores de poder aquisitivo, né? A gente tem imagens ali, por exemplo, da erva mate. Ali foi uma apreensão, se eu não me engano, da droga que estava entrando no presídio, né? Exatamente. Olha ali, ó. Eles fizeram ali, peneiraram e aí localizaram, então, a maconha que estava mais grossa do que a própria erva, né? A gente tem outras imagens aí da criatividade, né, Fernanda? Das imagens aí de drogas escondidas. Vamos dar uma olhadinha ali. A gente tem na mamadeira. Essa daí foi, olha lá, dentro da mamadeira um monte de droga, se eu não me engano ali, cocaína, né? Cocaína foi apreendido em Canoas. Agora, eu já vi de tudo, já teve até ursinho de pelúcia também, né? Teve bola de tênis, Lu. Teve tomada, interruptor elétrico que eles esconderam. A gente mostrou esses dias aqui, viu? Tem tudo. Na tomada, olha, tem de tudo. Já vi dentro da pasta de dente, principalmente para entrar no presídio. É um bom esconderijo, né? Bota dentro ali da pasta de dente e aí depois já sabe. Diga, Lucas. Não, mas uma grande diferença que se tem nesse caso, a gente está mostrando no ursinho, na tomada, na erva mate. Nessas situações, uma revista minuciosa, com bastante atenção, o agente, o policial, consegue identificar a droga. Só que nessa, como ele estava misturado, não tinha nenhum indício, não tinha como ver que estava droga, só mesmo um trabalho de investigação anterior para saber que estava fazendo isso. Porque se a polícia fosse até essa casa, prendesse esses bolinhos, podia abrir, podia revirar, não ia encontrar nenhum indicativo de droga. A mesma coisa ia acontecer se fosse uma abordagem na rua. Eles, de repente, fazendo uma entrega durante o final de semana e apresentar para o policial ali dizendo que estava fazendo entrega de bolinho para festa ou para qualquer outra coisa e não teria como desconfiar. Então, essa é uma grande diferença nesse caso, que eles conseguiam esconder para evitar um tipo de flagrante e por isso que foi tão importante esse trabalho de investigação anterior para já saber, já ir direto no alvo e conseguir prender esse homem flagrante. E eu tenho a informação, Lu, que eles tinham inclusive recomendações para quem não estava acostumado a consumir a maconha, que não consumisse com álcool. Quer dizer, não comece muito na primeira vez, né? Bem organizados para arrebatar a clientela e ser fiel a essa clientela ao que eles produziam. Olha aí, ó, de olho no relógio, meio-dia nesse momento. Você que está ligando a televisão agora, nós estamos falando aí sobre um casal de universitários que foi preso. Foi na última sexta-feira. Vendiam muffins, bolinhos de chocolate feitos com maconha. A gente até lembra que há países em que isso é permitido, mas inclusive nesses países é permitido apenas dentro de cafés, dentro de lugares, tudo sob uma forte e rigorosa norma, né, do Estado. E aqui é totalmente proibido, ou seja, isso não pode e esse casal, por isso, foi preso. Agora, ainda hoje nós vamos falar sobre um golpe, né? O golpe dos tapetes. Acho que vocês devem lembrar da semana passada, um casal de golpistas que puxou o tapete de muitas vítimas em todo o país, pelo menos 1.000 pessoas, mas olha, a polícia acha que é muito mais gente que sofreu o golpe, enfim, que foi vítima desse casal. Foram vários golpes. Um deles era a venda, então, de tapetes pela internet. Eles tinham uma plataforma, vendiam pelo Instagram. Tem vítimas, inclusive, que criaram perfis no Instagram mostrando todos os outros perfis ou os golpes que caíram, enfim, para alertar todos os consumidores. Então, ainda hoje nós vamos trazer novas informações sobre esse caso que lembra muito aquele filme que foi sucesso no início dos anos 2000, Prenda-me se for capaz, vocês lembram? Com Leonardo DiCaprio, Tom Hanks.
um baita de um golpista que, infelizmente, não é só da ficção, não. Era também baseado numa história real, ou seja, um vigarista, um golpista americano que inspirou, então, o filme e agora inspirou aí esse casal. A gente tem mais informações, o Lucas Abate, inclusive, conversou com uma das vítimas. Vamos mudar de assunto? Vamos falar sobre acidente de trânsito, porque a gente tem uma imagem impressionante. Dá uma olhada nessa imagem na cidade de Segredo, região central do estado. Que acidente terrível, Glauco. Olha lá o acidente. Essa imagem, Lu, eu achei que, infelizmente, o condutor tinha falecido. Não é o que aconteceu, graças a Deus, mas a imagem é muito forte, né? Essa câmera de segurança de um posto de combustíveis flagrou o momento em que o motorista faz a conversão à esquerda para acessar a garagem de casa. Meu Deus, ele rodopia, eu acho que umas 2 vezes, né, Glauco? Ele dá uma pirueta, a moto vem, bate no carro e a moto está em velocidade considerável, o condutor dá uma pirueta no ar. Bom, o resultado disso tudo, ele sofreu fratura nos braços e nos ombros e foi encaminhado para o hospital de Sobradinho, município vizinho. Segundo os bombeiros que atenderam a ocorrência, o estado dele é estável. O motorista do carro não sofreu nada. Agora, um detalhe importante, a informação que a gente recebeu é que este condutor da moto não tinha habilitação. Era menor de idade, é isso? Um adolescente que não teria carteira de motorista. Vamos dar uma olhadinha ali naquela imagem, porque, olha, eu vou confessar para vocês, quando eu vi pela primeira vez, eu disse para Fernanda, editora-chefe, meu Deus, ele sobreviveu, e ela, sim, olha lá, ó. Ele vem aqui por essa rua aqui de cima, essa avenida, tá em alta velocidade, e esse carro aqui parece um Clio, não tenho certeza, não sou muito boa em identificar os carros. Ele faz a conversão, só que a moto está vindo em alta velocidade, não consegue parar. E ele rodopia. A gente consegue mostrar de novo aquela imagem? Dublê, né, Lu? Nossa, parece um dublê. Parece uma cena de filme. Olha lá. Lá vem vindo. Esse carro aqui tá vindo bem devagarinho. Vai fazer... Ó, ele não consegue parar. Olha lá, ó. Ele voa. 1, 2, ó, e cai. Ou seja, ele rodopia no ar 2 vezes. Que bom que sobreviveu e que só apenas sofreu algumas fraturas, né? E a importância do capacete, né? Dos equipamentos obrigatórios. Faz toda a diferença, né? Toda a diferença, com certeza. Que acidente terrível, hein? Pelo amor de Deus. Aí a gente vê a importância, né? De sempre estar ligado, de não estar com uma velocidade acima da permitida. E a gente sabe que no interior é muito comum, né, Glauco? Os adolescentes pegarem moto, dirigir o carro do pai. Ainda mais moto, Lu, que tem aquele famoso ponto cego. De repente, o motorista do carro nem enxergou a moto. Essa é a verdade, tá? Pois é, exatamente. Estava ali, a gente viu que ele não estava em alta velocidade, estava bem devagarinho ali e... Bom, que bom que sobreviveu, que bom que foram apenas ferimentos leves. Agora que fique de atenção e de aprendizado para esse adolescente e para os outros, né, amigos, familiares, para não fazerem o mesmo. Bom, ainda hoje o Glauco daqui a pouco volta, né, com mais informações sobre a polêmica. Pois é, a polêmica, né, dos 7 minutos de acréscimo no jogo entre Internacional e Flamengo, agora no fim de semana. E até empatar, né, Glauco? Olha só o que eles fazem na internet. Poxa, até empatar. Subiu a placa do árbitro auxiliar, até empatar. É brincadeira, é claro, mas gerou uma polêmica danada isso aí. As redes sociais, meu Deus, ficaram assim, só falavam disso ontem de noite, né? E a questão da arbitragem no centro de tudo, né? Aliás, vem sendo assim no Campeonato Brasileiro. Pois é, daqui a pouco, então, todas as informações. Vamos mudar de assunto porque escutas telefônicas mostram como foi a negociação durante o sequestro da médica Tamires Gemelli da Silva. Ela ficou quase 6 dias em cativeiro, até a noite da última quarta-feira. E nós vamos conversar com o Lucas Abate, que acompanhou todo esse caso, desde lá do início até o desfecho feliz, né, que foi o resgate e a libertação dela na última quarta-feira. Porque nós temos novidades, né, Lucas? Temos aí trechos das conversas telefônicas entre o sequestrador e o pai, não, entre o sequestrador e o marido, e entre a filha e o pai, que foi o momento ali da prova de vida, né, Lucas? Pois é, Lu, imagina só a apreensão dessa família durante esses quase 6 dias do sequestro, e os criminosos só fizeram 2 contatos com a família nesse meio tempo. Um primeiro contato foi na sexta-feira, ainda no mesmo dia que ela foi sequestrada, ainda pela manhã, na frente da unidade básica de saúde onde trabalhava, e no final da tarde o criminoso ligou para o marido dela e fez esse contato que a gente vai ouvir agora. Eu vou te passar pro pai dela.
Não, eu quero conversar com você. Tudo bem, vamos conversar? Então, vamos. Ele já deixou o dinheiro? Ainda não tudo, meu amigo, mas calma. Eu preciso falar com ela. Quantos dias? Pois é, esse foi o primeiro momento ali que, pelo jeito, né, Lucas, eles ainda não tinham conseguido falar com ela, porque, se eu não me engano, foram o quê? Foram 2, 3 dias até eles terem a prova de que ela estava viva, né? Isso, somente no segundo contato que aconteceu na terça seguinte. Ela foi na sexta-feira e a prova de vida só chegou na terça-feira. Até então, o que a polícia tinha era que a família tinha era o contato dos sequestradores, uma garantia na voz dos sequestradores, mas não se tinha nenhuma prova de vida. Ao longo também desse sequestro, ao longo dessa primeira ligação, Lu, porque primeiro ele falou com o marido da Tamires, pedindo o contato do pai dela. E a gente ouve que ele pede para fala comigo. Mas mesmo assim, os criminosos insistiam que queriam falar com o pai da Tamires, que é também o prefeito da cidade de Laranjeiras do Sul, cidade de onde ela foi encontrada, perto dessa cidade, na quarta-feira passada. Então, aí se tem um segundo contato, mas ainda dentro dessa primeira ligação, um segundo áudio que a gente pode ouvir agora, mostrando o início dessa ligação ainda sem a prova de vida. Preciso ouvir a voz dela. Eu tô desesperado, meu amigo. Se você não seguir minhas regras, siga as minhas regras. Cara, por favor, deixa eu falar com ela. Eu vou desligar. Nossa senhora, em que angústia, né, Glauco? Vamos relembrar para o pessoal de casa sobre esse caso. Agora, 12:09. Esta médica, a Tamires, ela foi sequestrada ali no final da manhã da sexta-feira, dia 16 de outubro. Ela foi atacada ali em Erechim, né? E aí ela foi levada por um casal, que era um vigilante e uma mulher que ajudou, foi levada por um taxista até a cidade de Cantagalo. Aí no mapa vocês conseguem ver, olha só, ela atravessaram ali todo o estado de Santa Catarina até chegar então no Paraná, Cantagalo, que fica a cerca de 40 quilômetros da cidade de Laranjeiras, ali, que é onde o pai dela, então, é prefeito. E aí, esses contatos ocorreram, então, ao longo dos dias, mas, pelo que o Lucas disse, a prova de vida mesmo aconteceu depois. Agora, então, imagina a angústia, né, Glauco, dessa família, ou seja, não sabia se estava vivo ou não. E a gente sabe, né, que muitos casos como esse acabam terminando, infelizmente, em tragédia, né? É verdade. E lembrando também que eles saíram com o carro dela, de frente da Unidade Básica de Saúde, e esse carro foi encontrado depois abandonado, né? Tá aí o momento que ela saiu, essa árvore acabou atrapalhando a imagem, né? No momento que ela foi abordada, mas me surpreende, não sei se surpreende a palavra certa, Lu, a frieza, né, com que o sequestrador trata aquilo como se fosse um profissional. E a gente sabe que eles planejaram durante um longo tempo essa ação, né? 2 anos, exatamente. Ô, Glauco, vou pedir para o pessoal rodar aqui a imagem ali das câmeras, porque agora a gente tem a imagem completa e apesar de ter aquela árvore ali na frente, a gente consegue ver a movimentação do casal. Olha ali, ó. Ela tá atravessando e aí, reparem ali, na parte de baixo aqui, ó, aqui da árvore. Aqui estão os pés dela ali e aí daqui a pouco a gente vai ver uma correria. Ó. Olha ali, ó. Ô, Lu. Tá vendo ali, ó? A gente vê os pés dela e daqui a pouco a gente vê uma correria. Uma pessoa vem e depois a segunda também vem ali. Agora eu não consegui ver aqui direito. Tem que olhar mais de longe aqui, porque ela é muito perto. Diga! Ao teu comando aqui, a ministra Damares Alves, a gente está acompanhando ela na Assembleia Legislativa e vai fazer um pronunciamento agora. Não sei se quer que a gente se aproxime agora para falar sobre esse assunto também? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Daqui a pouco a gente volta aqui a falar, até porque a gente tem mais trechos aqui, né, sobre o caso lá do sequestro, ou seja, a gente tem mais trechos das escutas, das conversas telefônicas. Agora, então, vamos direto lá para a Assembleia Legislativa. O Lucas Abate acompanha a agenda da ministra Damares Alves, ministra da Família, dos Direitos Humanos. Ela está ali ao lado do Tenente Coronel Zuco, deputado estadual. Ela estava participando aí de uma cerimônia ali na Assembleia Legislativa aqui de Porto Alegre. Ela veio para cá para o lançamento da lei que cria, né, o banco de dados e imagens de crianças desaparecidas. E nesse momento, então, o Tenente Coronel Zuco está falando. Vamos ver o que ele está falando nesse momento, ao vivo, direto da Assembleia Legislativa, ao lado a ministra Damares Alves. O aplicativo ele vai ser oferecido ao Brasil pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, do Ministério da Justiça,
e ele vai funcionar de uma forma muito prática. Hoje a gente já tem um aplicativo quase semelhante na Polícia Rodoviária Federal, quando um carro é roubado, tem lá o sistema sinal que a pessoa coloca que o carro foi roubado e as pessoas ficam sabendo. Assim vai ser, mas quem vai alimentar esse aplicativo é o Cadastro Nacional das Pessoas Desaparecidas. É lei, nós temos uma lei agora que rege a política, o cadastro vai anunciar para o aplicativo, para o gestor do aplicativo, que é a ouvidoria, e imediatamente naquela cidade as pessoas vão saber que ali desapareceu uma criança, a foto dela, o nome, para que todos se mobilizem em busca dessa criança. Ministra, vivo para a SBT, esse sistema de reconhecimento facial já tem previsão de entrar em operação? Deputado. Nós já temos hoje uma apresentação, logicamente que agora os processos serão até lentos em função da pandemia, mas esperamos que já para final de ano algumas cidades sejam atendidas. Ok? Poderia explicar sobre a declaração de Genebra, que reflexos isso deve ter no Brasil? A declaração é simples, entre pares não há mando. Nós somos pares na ONU, nós fazemos parte de um coletivo. Não existe uma imposição de um país para o outro. Não existe nada que afete a soberania nacional. O Brasil fica tranquilo na ONU porque ninguém se mete na soberania nacional. Mas há uma discussão de que a ONU obriga os países a legalizar o aborto. Há uma fala sobre isso. Não existe nenhum ato legal internacional, nenhum normativo internacional assinado na ONU pelo Brasil que nos obriga a legalizar o aborto. O que tem são naqueles fóruns de debate aqui embaixo, pessoas falando sobre o aborto. Mas não existe nenhum normativo internacional que obrigue os países a legalizar o aborto. E foi isso que a gente deixou bem claro. E pelo contrário, a plataforma de Pequim diz que a família é a base da sociedade. Então nós estamos trabalhando tranquilos com a plataforma de Pequim, protegendo família e protegendo mulher de todos os tipos de violência. Muito obrigado. Okay? Valeu. Encerrou aquilo. A fala aqui da ministra Damares Alves, né? Lucas Abate estava ali acompanhando a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, que veio até aqui o Rio Grande do Sul fazer o lançamento aí dessa lei que cria, né, Lucas e Glauco, um sistema, um banco de dados para auxiliar a encontrar crianças desaparecidas. Ou seja, vai ter um sistema de reconhecimento facial, né, Lucas? Explica um pouquinho para a gente, porque na verdade foi um projeto de lei estadual, né, criado, enfim, pelo Tenente Coronel Zuco, que estava ali junto, inclusive, com a própria ministra, e que agora deve ser ampliado para todo o país. Explica um pouquinho para a gente como é que deve funcionar, Lucas. Isso, Lu, essa lei já foi sancionada, ainda está em estudo como é que vai ser aplicada de fato, mas aqui no Rio Grande do Sul tem uma lei que obriga uma criação de um banco de dados, de imagens de crianças desaparecidas para ajudar na localização. E se tem também uma ideia, uma intenção de criar, a partir desse banco de dados, alimentar um sistema de reconhecimento facial. Um programa de computador vai usar as câmeras, às vezes flagrante, e vai tentar cruzar dados para além dessas câmeras, crianças desaparecidas. Inclusive, hoje à tarde, a ministra tem uma agenda na Secretaria da Segurança Pública. Vai ter uma demonstração desse programa. O programa ainda não foi adquirido pelo Estado, mas vai se ter uma demonstração de como ele poderia funcionar. E a partir dessa lei, do contato do Tenente Coronel Zuco, deputado estadual, que também é muito próximo ao governo Bolsonaro, a ministra manifestou a intenção de transformar isso também numa lei federal. Então, por isso, ela veio até o Rio Grande do Sul conhecer, vai ver essa demonstração e vai tentar ampliar essa lei para nível nacional também. Mas, claro, ainda está numa fase de implementação, a lei já está sancionada aqui, mas o programa, o software, como se chama, ainda não está em operação. Esse cadastro, esse banco de dados está sendo criado. Tá certo, obrigada pelas informações, Lucas Abate, direto da Assembleia Legislativa. Agora, 12:16, atenção, porque tem uma notícia quentinha chegando lá da redação com Glauco Paz, uma notícia terrível, por sinal. Foi preso na região metropolitana um senhor de 74 anos, suspeito de estuprar uma menina de 8 anos. É isso mesmo, Glauco Paza. Ele era dono da creche em que a criança frequentava, é isso? É daqueles assuntos que embrulham o estômago da gente, né, Lu? Infelizmente, nós temos que falar e mostrar. Isso aconteceu e é muito real e muito triste. O idoso foi preso sábado na zona rural de Gravataí. Ele e a esposa eram donos de uma creche no bairro Matias Velho, em Canoas.
e foi lá que ele cometeu o estupro contra a criança. A vítima relatou todos os detalhes, se referindo ao estuprador como o tio da creche. Os relatos são muito fortes e isso aconteceu no ano de 2013, quando o Conselho Tutelar recebeu a denúncia, Lu. Durante todo o processo judicial, o estuprador ficou mudando de casa para não ser encontrado pela polícia. Inclusive, houve uma dificuldade de localizá-lo nesta área, na zona rural, no interior, porque ele estava se escondendo. Mas agora não tem mais. Glauco? Foi pego, né, Lu? Imagens dele, é aquele senhor que a gente pensa acima de qualquer suspeita, né? Um senhorzinho, 74 anos, aqui imagens dele sendo preso. E justamente, né, Glauco, na mesma cidade que lá por agosto, se eu não me engano, a gente mostrou o tal do tio velho também, que estuprava aquelas crianças ali no sinal, na sinaleira, crianças que vendiam, né, doces, ou seja, que tristeza a gente ter esse... Os relatos são coisa repugnante. Ele botava a mão nas partes íntimas. Se a criança reclamava alguma coisa, ele dizia que, vou te deixar aqui, ele ameaçava. É muito triste isso aí. E normalmente ameaçam, né, Glauco? Tem muita gente que diz assim, mas por que as crianças não contam? Mas vocês imaginam uma criança, né? 8 anos de idade, quem convive com criança convenhamos, sabe. É um vovô, né, Lu? É um vovô, não é o tio, é um vovô, 74 anos. E é da creche, ou seja, a criança tem uma certa confiança, ela tá ainda ali formulando o que é certo, o que é errado. E aí você pensa, é o dono da creche. Ou seja, ela confia nele. Ela acha que... eu fico pensando, a cabecinha da criança, imagina agora como não está ainda. Trauma, né? São crianças que carregam esse trauma para o resto da vida, que precisam de acompanhamento psicológico, né? Durante toda a escola, porque elas acabam carregando esse medo, né? Então a gente às vezes conversa com pessoas que foram abusadas na infância, homens, mulheres, e é um trauma que vai para a vida toda, Glauco. E tem reflexos, muitas vezes tem reflexos. Tem que cuidar muito disso. Sabe, você lembra naquele caso, né, que eu acompanhei lá das crianças que foram abusadas, né, enquanto elas estavam ali na sinaleira, né? E aí, na verdade, inicialmente, o tal do tio velho, que também foi preso na época, ele dizia assim, não, eu vou te mostrar um videozinho aqui no meu celular e aí eu te pago. E aí, ou seja, a gente já está no momento em que as crianças estão ali, no sinal, vendendo doces, o que não deveria, a gente normalmente diz, por que não está na escola? Não é lugar de criança. Mas a gente sabe o que a pandemia, né, acabou escancarando, né? Esta tragédia também social. E aí, infelizmente, a gente acaba noticiando, mas que bom que a gente noticia agora a prisão. Glauco, vamos agora falar de esporte? Roda a vinheta aí. Não tem vinheta, não tem vinheta, não tem vinheta. Olha aqui, a pessoa tá perdida. Não tem problema, Lu. Não tem vinheta. Não tem problema se tem vinheta ou não tem vinheta. O que interessa é a gente falar... Da polêmica. Da polêmica. Os 7 minutos. O que você achou, Lu? Foi demais? Pois agora a palavra de quem tava secando. Olha, quando levantou aquela plaquinha de 7 minutos, até eu pensei... empatar. Pois é, né? Parecia aquela plaquinha, vamos lá, Flamengo, mais 7 minutos. E o que será que achou o nosso craque expert em arbitragem, esquema de jogo, tudo? Jeremias Werneck. É sexta-feira, o Jeremias disse que ia ser um jogaço e foi. Não, grande jogo, né, Jeremias? Que pena que teve essa questão da arbitragem. Você concorda com a reclamação do Inter, Jeremias? Ô, Glauco, Lu, todo mundo que tá com a gente, bom te ver aqui, Lu, também, tá? Olha só, o jogo foi muito bom. O jogo foi o melhor jogo do Campeonato Brasileiro. Eu tô tentando entender por que ele deu 7 minutos. Glauco, vamos lá. Se dá acréscimo quando tem revisão no VAR, não teve. Quando tem algum atendimento, não teve. Quando tem várias substituições, a gente não teve várias substituições. Eu não consigo encontrar um argumento para ele ter dado 7 minutos. Eu não consigo. Essas coisas que tem na cabeça do árbitro que a gente às vezes é difícil de descobrir, né? Mas o fato é o seguinte, isso gerou uma revolta tão grande. Tem uma imagem que foi feita nos corredores do Beira-Rio, do gerente executivo Rodrigo Caetano. Eu quero que vocês rodem aí. Aqui no Beira-Rio. Já estou avisando antes. Missa de 40 não vai ter. Ei, parabéns ao Luciano Oxman aí, ó. Companhia, tá? Outra coisa, Gabriel. Tem uma lista aqui no Beira-Rio. Já estou avisando antes. Viu aí? Lista de 40 Jeremias, ouviu pelo menos? Ei, parabéns ao Luciano Oxman aí, ó. Companhia, tá?
Só me permite uma coisa. Só me permite uma coisa, Glauco. O Rodrigo Caetano, ele é profissional. Tá? O Inter tem todo o direito e até nesse sentido tem razão. Agora o Rodrigo Caetano não tem que fazer isso. Ele não tem que fazer isso. Se ele é profissional, ele não tem que fazer isso. Pois é, não, e outra coisa, o presidente da federação, ele não escala árbitro, enfim, mistura tudo as coisas, e aí parece que fica sempre aquela desculpa de arbitragem, foi culpado por isso, foi culpado por aquilo, coisa que acontece no Grêmio também, mas enfim, né? Não, só um minutinho, Glauco. Assim, ó, o Inter foi dominado pelo Flamengo no segundo tempo, ok, tomou bola na trave, beleza, só que assim, a partir do momento em que o árbitro dá 7 minutos, sendo que não há nenhuma ocorrência para que ele dê um desconto desse. Sim. Mas eu acho que é diferente da reclamação do Grêmio. É diferente da reclamação do Grêmio, que tinha 2 pênaltis e que não foi dado. Eu entendo que é uma reclamação diferente. Mas ainda assim o Inter tem o direito e a razão de reclamar. Não, mas o problema é a forma como reclama, é isso que eu questiono. Reclamar eu acho que é direito legítimo, né? Mas sair gritando pelo corredor, ter que ser protegido pelo segurança, não sei, é isso que eu questiono só, Jeremias. Agora é o seguinte, ó, vamos fazer um intervalo entre Inter e Grêmio para mostrar uma novidade. Eu quero vamos quebrar o protocolo aí, mostrar uma novidade que tem hoje à noite aqui no SBT. E nós vamos dar uma prova do que essa novidade aí, que você vai acompanhar hoje à noite. Lu, Jeremias, todo mundo convidado, roda aí o vídeo. Quem ama esse esporte precisa saber tudo sobre ele. Estão abertos os portões da Arena SBT. Os lances da rodada e as polêmicas dentro e fora do campo estão sob o comando de Benjamin Bach. Comentários de Mano, Cicinho e Emerson Sheik. Sempre com convidados especiais. Nesta segunda, 15 para meia-noite, estreia Arena SBT. Já tem polêmica e já tem um baita entrevistado, né, Glauco? Imagina que programa para começar essa série aí. Que time, hein? Que time, senhores, tá? Mas vamos lá, vamos falar de Grêmio. Depois eu falo mais sobre o programa também. Olha só, Grêmio foi ao Paraná com reservas. Eu vou repetir. Reservas. Se você não ouviu direito, reservas. Mais uma vez, Glauco. Reservas. E ganhou do Atlético Paranaense. Essa é a parte boa da história. 2-1, teve até gol contra, mas... Jeremias, por que reservas? Eu vou perguntar de novo. Por que reservas? Jeremias, por que reservas? Glauco, Lu, isso aí é que nem a gente procurar, sei lá, o que veio primeiro, o ovo, a galinha. Nós nunca vamos entender, entendeu? O argumento do Renato é que ele não pode botar o mesmo time sempre. Só que aí o Grêmio joga quinta-feira, aqui em Porto Alegre, contra o Juventude. Depois vai jogar só na segunda. Assim, ó. E aí ele tira vários, né, Glauco? Ele não tirou 1, 2, 3, ele tirou vários, né? O time basicamente era todo gurizada, era time reserva mesmo. Não tem nem, poupou 1, 2, não, poupou todo mundo. E, meu Deus do céu, tem Copa do Brasil, então, só para pegar o gancho que o Jeremias falou, tá? O Inter na quarta... contra o Atlético Goianiense e o Grêmio na quinta. Juventude é um confronto doméstico pela Copa do Brasil. Agora, vamos voltar a falar da novidade, porque é hoje à noite, é um timaço, só faltou o Jeremias nesse time aí. Mas tem um convite também muito especial de outro ídolo que participa desta nova atração do SBT. Fala, Theo. Você sabe que Libertadores da América agora é aqui no SBT. E nesta segunda-feira tem novidade. A partir das 11h45 da noite, estreia o Arena SBT, com a apresentação do meu amigo Benjamin Bach. Toda segunda, às 11h45 da noite, muita opinião, muita informação e, claro, muita polêmica para você. Marcamos, então, um encontro nesta segunda, 11h45, com a estreia do Arena SBT. Que baita estreia, hein? Eu vou te dizer, como diria o Gaúcho... Tô ansiosa por isso, hein? 11h45 da noite, já pode botar o alarmezinho lá. Mas sem dúvida. Lu, Jeremias, eu reforcei o estoque de biscoitos Zezé. Vou ficar até que termine. Como mostrou, até terminar. Que né, Jeremias? Pipoca o quê? Biscoito Zezé, né? É isso aí. Hoje o dia termina só amanhã, né?
É isso aí, é isso aí. Mas com esse time aí, meu amigo, você não vai nem ver o tempo passar, viu? Tá feito o convite, 11h45 da noite, então, Arena SBT. Tá feito o convite? É ou não é? Jeremias, responde, é ou não é? É. Claro, cara, é claro que tá feito o convite. Já tô esperando. Que tem Flamengo e Inter, tem a Libertadores, tem o São Paulo, que eles vão falar, certo que o Ceni foi eliminado pelo São Paulo. Eu já tô assim, ó, esfregando as mãos, esperando. Tá feito, então. É isso aí, Lu. Todo mundo na arquibancada essa noite, então, assistindo aí o Arena SBT. Obrigado, pessoal. E, ó, a seguir, atenção, vamos mudar de assunto. Um casal de golpistas puxou o tapete de vítimas em todo o país. Pois é, puxou e bonito, viu? Bonito, só que não. Foram vários golpes. Um deles era a venda de tapetes pela internet. A gente até pensa, venda de tapetes? Como assim, né? Pois é, vocês estão vendo imagens aí do dia da prisão, né, desses golpistas que aconteceu na sexta-feira. Essa casa que eles haviam alugado no litoral, a polícia ainda apreendeu um Mustang, um outro carro, tudo com placas do Paraguai. E olha, a gente tem novidades, porque o Lucas Abate conversou com uma outra vítima desse caso, desses estelionatários, lembrando que, infelizmente, vamos dizer assim, eles eram extremamente inteligentes. E eles aplicaram golpes milionários. E sabe inspirado em quem? No cinema. Só que aí a gente diz assim, a vida imita a arte, só que a arte já tinha imitado a vida. Pois é, o filme Prenda-me se for capaz, ali ó, sucesso do início dos anos 2000, com Leonardo DiCaprio, Tom Hanks, que vivia aí a história desse Frank Abagnale Jr., que foi um vigarista famosésimo lá nos Estados Unidos e que hoje é consultor do FBI justamente para tentar evitar os golpes. Daqui a pouco, então, novas informações, novos detalhes sobre este golpe absurdo que acontecia, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas em todo o Brasil, e a prisão, então, fatídica aí deste casal. Bom, fique agora, então, com a FAB e um recado da EVT Assessoria. Quer ajuda para reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos? Você aí que comprou o carro e está pagando por 2, tem dívida de cartão de crédito e empréstimo, o banco não para de ligar e você não sabe mais o que fazer? Nós vamos te ajudar. Ligue agora para a EVT Assessoria 3391-3852 ou manda um WhatsApp para 99770-2864. Nós vamos te auxiliar a reduzir suas dívidas de financiamento de veículos, cartão de crédito e empréstimos. Mas tem que ligar agora. Olha o número aqui na tela, 3391-3852 ou mande um WhatsApp para 99770-2864. Sim, eu disse que ia ser rapidinho, ó. 12h30, hora de falar sobre o golpe dos tapetes. Daqui do Rio Grande do Sul, um casal de golpistas puxou o tapete de vítimas em todo o país. Pelo menos 1.000 vítimas, pelo menos 1.000 pessoas. Mas olha, foram tantos golpes que certamente esse número deve ser muito maior. Um deles era a venda de tapetes pela internet. Vamos dar uma olhada na reportagem. Prestes a subir ao altar, a Amanda procurava decoração para a casa nova. Encontrou um perfil no Instagram com preços promocionais. Não teve dúvidas, mesmo sendo de Minas Gerais, comprou um tapete. Vi que o Instagram é muito bem seguido, vi que tinha publicações também de gente falando que a entrega foi feita, olhei muita coisa antes, né? A mineira foi uma das vítimas de um casal de golpistas preso em Xangri-Lá na última semana. Juntos, aplicaram um golpe em pelo menos 1.000 clientes. No site Reclame Aqui, 50 deles fizeram relatos. As vítimas também criaram páginas nas redes sociais para denunciar o golpe. Não só no Rio Grande do Sul. Eles tinham uma plataforma de e-commerce, o comércio pela internet. E as pessoas compravam as mercadorias e as mercadorias nunca chegavam. Mas quem pensa que os golpistas só puxavam o tapete das vítimas com a falsa venda, se engana. Para aumentar os lucros com o crime, eles ainda alugavam casas mobiliadas e vendiam todos os móveis. Foi o que fizeram em Canoas e estavam fazendo novamente em Xangri-Lá, na casa onde foram presos. Só nessa residência, o prejuízo estimado aos donos está em R$60 mil. Na mansão, os golpistas ainda aproveitavam o luxo para ostentar. Somente esta sala de estar era equipada com mesa de jogos.
Na garagem, ainda contavam com um Mustang, avaliado em R$150 mil, e uma Sportage. Os 2 veículos com placas do Paraguai. Computadores, cartões e documentos também foram apreendidos. A próxima fase da investigação, que vai continuar, é identificar a maior parte possível de vítimas, no sentido de tentar devolver algum desses bens que for, porventura, apreendido pela Polícia Civil, entregar essas pessoas. Lucas, agora deve ter sido muito mais gente, né? Ainda mais crimes pela internet. Atualmente as pessoas compram tanta coisa, né? Via internet. Pelo jeito era ali um perfil no Instagram, agora saiu do ar, mas que tinha muitos seguidores. Provavelmente eles davam de presente ali para um ou outro influenciador, para fazer de conta que tinha uma boa reputação, né? Mas entrando, como você disse ali no Reclame Aqui, o número de reclamações era imensa. Isso é uma prática que eu acabo fazendo muito, entrando lá no Reclame Aqui para ver a reputação da empresa. Mas, claro, a gente sabe que muita gente deve ter caído nesse golpe, né? Da questão do tapete, sem contar os outros. Quando se trata de golpes, Lu, normalmente se tem uma subnotificação muito grande. Então, 1.000 é o que a polícia estima por baixo, pelo menos 1.000 clientes, mas acredita que o número pode ser ainda maior, porque tem gente que não faz relato, tem gente que acha que o prejuízo foi pequeno, não vai dar em nada e não faz o boletim de ocorrência. Então, esse é um número por baixo, um número subnotificado, e por isso a gente reforça sempre a importância, indiferente do preço, do valor, sempre tentar fazer o registro da ocorrência desse golpe. E outra, em relação ao Reclame Aqui, por exemplo, tem 50 reclamações com esse nome central dos tapetes. Mas se tem relato de vítimas que eles mudavam de nome, às vezes era Central dos Tapetes, às vezes era um perfil diferente, enfim, eles estavam sempre mudando de nome para tentar camuflar, para que as pessoas não identificassem que era aquele mesmo grupo que estava enganando várias pessoas. E claro, para de repente criar uma reputação, daqui a pouco alguns influenciadores recebiam presentes deles, presentes que daí eles pegavam do segundo golpe, a gente mostrou também, alugavam casas mobiliadas e retiravam móveis para revender. Então de repente eles faziam esse joguinho, passava um item, um objeto de decoração da casa alugada, roubava de outra pessoa, entregava para alguém. Então assim eles iam conseguindo ter bastante reputação, muitos seguidores nas redes sociais e conseguiam enganar bastante gente, não só do Rio Grande do Sul, mas também de todo o país. E aí com esse dinheiro levava uma vida milionária, luxo, ostentação, com o dinheiro dos golpes, dinheiro que foi retirado das vítimas. Ô Lu, diga, Glauco. que coisa, como eles são, é a central da falcatrua, não é a central dos tapetes, boa, né? Porque eles se ramificam. Agora, isso que você falou é muito importante. Você vai fazer uma compra na internet, se certifique de onde você está comprando. Porque depois que pagar, meu amigo, é difícil, para né? recuperar é uma missa, se conseguir, né? Ô, Glauco, eu acho que você é mais da minha época, eu acho que o Lucas não lembra bem, mas você lembra do filme Prenda-me se for capaz, né? Claro, claro. Pois é, logo que eles foram presos, a polícia disse que eles estavam inspirados justamente nesse personagem, né? Vivido pelo Leonardo DiCaprio, que também é inspirado na vida real, um grande vigarista norte-americano, Frank Abagnale Jr., que hoje dá palestras, é consultor do FBI para ajudar as pessoas a evitar golpes. Você lembra nesse filme, né? Ele se passa, acho que por piloto, médico... Não, é incrível. É um ator fazendo o papel de um ator, porque o falcatrua ele se passava por tudo e convencia todo mundo, Lu. Pois é incrível. E pelo que o Lucas disse, esses exatamente eram isso, né? Até tem uma foto ali de um estetoscópio, porque há suspeita de que o homem se passava por médico, né, Lucas? Provavelmente o Lu se passava por médico para justificar, por exemplo, ele alugou essa casa de luxo em Xangri-Lá. De repente ele se apresentou para o dono, ó, eu sou médico, quero alugar tua casa por uma temporada. Só que ele não era médico coisa nenhuma e o que ele fazia nessa temporada era tirar tudo de dentro da casa e vender também pelas redes sociais. Então se passava por médico, poderia se passar eventualmente também por outras profissões, mas sempre inventando um personagem, uma característica, um enredo para enganar as vítimas de todos os lados. E esse é um perfil bem típico dos golpistas. Eles têm um papo muito bom, eles conseguem te convencer. Quando vê-lo, a gente já viu gente que sabia do golpe do bilhete, por exemplo, mas o golpista envolvia tanto, contou uma história tão boa que a pessoa vai lá e cai. E esse é um perfil muito típico e esses eram especialistas no golpe. Agora, se foi inspirado em Prenda-me se for capaz, alguém foi capaz. Foi capaz se deram e mal. Parabéns à polícia que prendeu, né? Porque foram capazes de
prender esse casal. Obrigada, Lucas. Obrigada, Glauco. Que agora, 12h37. Vamos mudar de assunto, falar sobre um grave acidente, né, que aconteceu em Camaquã, envolveu 4 veículos no centro de Camaquã. Glauco, volta aqui para falar com a gente, para falar sobre esse acidente que aconteceu. Olha essas imagens impressionantes. Mais um acidente de moto. A gente mostrou antes um acidente que aconteceu em Segredo. Esse agora em Camaquã, também seríssimo. Olha essa imagem, Glauco. Que horror. Mais um acidente terrível. Numa área de grande movimentação, as imagens já mostram isso, né? O carro está passando por ali, o motoqueiro vem em uma velocidade também considerada alta, tá? Não tem nem como parar. Olha o estrago que faz e, mais do que isso, olha o susto. O motoqueiro não tinha CNH, não tinha carteira de habilitação. É mais um caso, portanto. Voltamos àquilo que a gente tinha falado antes. Cidade do interior, às vezes as pessoas saem, como se não houvesse lei, fazem a sua própria lei, resolvem que podem dirigir e acontece isso aí. O motoqueiro estava na preferencial, mas não tira, nada disso tira a responsabilidade de que não pode dirigir sem carteira de habilitação. Mais um estrago né? também no carro. Olha só, o carro bateu nos outros 2 que estavam estacionados. De novo, mais um sem habilitação, se bem que lá o de Segredo era menor de idade, né? Vamos dar uma olhadinha aqui no... Olha só. Olha a velocidade que ele vinha, Glauco, ele voou aqui lá para essa esquina. Olha lá, olha lá, olha lá. Meu Deus do céu. Aí, logicamente, com o impacto, o motorista do carro perdeu o controle e acabou batendo naqueles outros 2, né? Nossa, teve um prejuízo material enorme. Sorte é que ali na calçada, ele não subiu na calçada, não atropelou ninguém. Né? A gente sabe que aqui ele estava na preferencial. Mas, claro, né, tem que ter a habilitação, tem que dirigir com cuidado, tem que ter muita prudência no trânsito, né? Eu sempre sou a favor, Glauco, da direção defensiva. Ou seja, a gente tem que estar sempre cuidando dos outros. Então, sempre que eu chego num cruzamento, por exemplo, eu baixo um pouquinho, né? Reduzo a velocidade. Porque, na verdade, tem que cuidar da gente e tem que cuidar dos outros. Essa é a norma, digamos assim, da direção defensiva. Não basta pensar só em você, né, Lu? Com certeza. Você faz muito bem. Tem que cuidar dos outros também, porque algum cochilo pode acontecer, enfim. Pois é, né? Bom, mais um acidente, o outro que a gente mostrou em Segredo. Esse aqui, então, ali no centro de Camaquã, 2 acidentes gravíssimos envolvendo motociclista. Obrigada, Glauco. E o calorão do fim de semana, hein, gente? Olha só, eu tava aqui caminhando aqui, tava quase perdendo já o sapato, porque tá tudo suado. Até eu tava caminhando antes meio assim. Será que continua, hein, o calor? Qual será o fenômeno da vez que a Estael Cias vai nos traduzir hoje, hein? Roda a vinheta, agora sim. A Estael tá rindo, mas antes eu tava caminhando meio assim, ó, porque tava suando. E aí, Estael, boa tarde. Boa tarde. Hoje as mulheres aqui no comando, mas amanhã o André já tá de volta, viu? Sim. E aí, Estael, o que vem por aí, hein? Calorão agora já tá amenizando, né? Já tá virando apesar tempo. desse ar denso, pesado, realmente, que deixa a gente com suando mais, né? A gente vai começar agora a ter mudanças na condição meteorológica. Vamos colocar aqui a imagem de satélite que eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil. A gente vê 2 faixas aqui com bastante nuvens. Essa primeira aqui entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul, a gente vê que já começa a ter esse movimento circular aqui associado a uma frente fria e um vórtice ciclônico. O que é o vórtice ciclônico? É um sistema de baixa pressão atmosférica desde os altos níveis que joga ar seco para a superfície e nos arredores desse ar seco. Vamos colocar aquela imagem do sistema de baixa pressão aí, Lili, para eu mostrar melhor o que significa isso que eu estou dizendo. Então, é um sistema de baixa pressão aqui identificado pela letra B, vai se formar amanhã. Aqui no centro tem ar seco e nos arredores tem a chuva, tem o vento, vai ventar forte amanhã, vai chover bastante na Costa Doce, Lagoa dos Patos, Grande Porto Alegre, na madrugada e começo da terça-feira. Como tem esse ar seco aqui no centro, vai ser possível amanhã na imagem de satélite ver um olho que lembra o furacão, mas não é. Tem o ar seco aqui no centro, o olho, e nos arredores a nebulosidade. Essa é a diferença de um ciclone e essa tropical, em que também temos chuva e vento, só que não tem essa posição do olho bem definido. E que é muito comum aqui, né, Estael, nessa época. É comum, e o que preocupa é porque associado a isso a gente pode ter chuva pesada, que é muito bem-vinda. Aliás, a gente está precisando de chuva. Então a gente tem aí uma boa notícia, mas preocupa porque pode trazer alguns temporais. Começa quando? Começa já hoje?
já nas próximas horas. Inclusive, já em Porto teve chuva, Xavier, já teve vento forte em Porto Xavier. Nós temos algumas imagens aí que você já entrou pro ar. De chuva forte, De lá, chuva né? forte, de chuva forte em Uruguaiana. Nós recebemos aqui relatos lá de Uruguaiana de 140 milímetros. Nossa, muita de alguns chuva. agricultores que nos passaram essa informação. Choveu pesado ontem, também ainda hoje na região. Acredito que a área de maior chuva realmente pode ser Quaraí, ó, vejo imagens também da fronteira oeste. Então, aí nós estamos vendo imagens de Uruguaiana. Uruguaiana, né? Onde choveu aí em torno de 140 milímetros. Muita chuva e que pode, então, a gente ter aí mais chuva. Deixa eu chamar o Glauco aqui. Ô, Glauco, tá precisando aí de uma chuvinha, né? Toda chuva nesse momento é bem-vinda. Agora, eu tava ouvindo aqui Estael e me lembrando que eu fiz ontem. Eu te comentei isso aí, Lu. Sabe como é que é, né? Marido tem uma porta de guarda-roupa e a esposa tem 5.725,4 portas. Eu vou contar um segredo, Glauco, lá em casa também é assim. Eu acho que em todas as casas são. E aí o que aconteceu? Eu peguei todos os blusões de baixo e... É aquela coisa que a gente é pobre, né? Pega o blusão de baixo e sobe, porque não vai ter mais frio. Agora eu ouvi dizer que vai ter frio de novo, já não entendi mais nada, vou ter que baixar o blusão de novo. Eu te falei, Glauco, que lá em casa eu ainda não desfiz. Eu acho que o pessoal de casa também deve fazer isso, né? Quem está nos assistindo, toda mulher, vamos dizer, pelo menos quem não tem um closet, faz isso. Bota, né, no inverno, bota a roupa do verão para cima, roupa de inverno para baixo. E assim vai, né? Estael, então vem frio pela frente, né? Vem frio pela frente. Ontem ainda fiz essa arrumação lá em casa também, Vai ter mas que deixei botar o casaco pra reservado. Deixei baixo. reservado já alguma coisa para os próximos dias. Então, hoje à tarde, vamos para o mapa do Rio Grande do Sul, falar como é que fica o tempo. Instabilidade por todas as regiões, ainda abafamento. Vejam, aqui na região metropolitana a gente ainda vai aos 30 graus, porque a chuva vai demorar um pouco para chegar por aqui. Quando chegar, vem forte. Santa Rosa com 26, Santa Maria com 23. Lá em Uruguaiana, onde já tem chuva, não passa dos 23 e 25 graus em Pelotas. E aí, Glauco, aí vem o frio. Aí nós temos imagem para mostrar o mapa do que se espera para os próximos dias. A queda mais acentuada, mais forte da temperatura, Lu, vai acontecer quinta, sexta e sábado. Quem acorda cedinho vai sentir essa queda na temperatura que está para chegar. A gente já vai observar amanhã um dia ventoso, com sensação térmica baixa, mas no termômetro as menores marcas devem acontecer mais para o final da semana. Sexta-feira mesmo tem previsão de 2 graus lá na região da Serra Sudeste. Na minha terrinha lá em Morro Redondo, em Pinheiro Machado, Canguçu, se preparem para um começo de sexta-feira bem gelado. Bom, ainda dá tempo agora de pegar o casaco lá em cima, né? Eu resolvi esse ano dar uma esperadinha, porque o clima tá tão louco, né? Verdade, Até verdade. o marido disse assim, por que não guarda esses casacões? Eu não, daqui a pouco Eu vem vou te uma dizer friaca, mais, hein? Lu, vou te dizer mais. A cerola também vai ter que, ó, baixar. Com certeza, todos os artigos aí. E a gente tem vento, amanhã então fica o alerta, bastante chuva para a parte leste, Costa Doce, litoral, Grande Porto Alegre, naquele vórtice ciclônico, aqui a gente tem o mapa de chuva, e depois começa a limpar o tempo, e aí vem o frio, vem a queda na temperatura. E vai secar de novo, não tem jeito. Primavera, né? Primavera. É, primavera. Tá bom, obrigada, Estael, até quinta-feira. Até. E nós seguimos aqui para falar, porque esse calorão, o que aconteceu com esse calorão, né? O pessoal tudo foi pra rua, Glauco. É aquela coisa, a gente que tá na rua, o pessoal já tá cansado, essa função de pandemia. E aí, no mesmo fim de semana em que a cor vermelha voltou a fazer parte aí do nosso mapa do distanciamento controlado aqui do Rio Grande do Sul, muitos gaúchos esqueceram que nós ainda estamos na pandemia, porque a pandemia não acabou, Glauco. As pessoas não entendem. Será que não acabou, Lu? Eu tô vendo aqui todo mundo na rua, olha só. Isso aí é Ipanema, zona sul de Porto Alegre, né? Pessoal na rua, ouvindo música, tomando lá sua bebida, aí a orla do Guaíba. Até aqui estão mais distanciados, né? Vamos dizer assim. Mas não dá pra garantir que foi sempre assim também, né? Porque tinha muita gente na orla do Guaíba, aproveitando o clima quente aqui na capital gaúcha. Você sabe que aquela rua ali fica interditada, né? O problema não é ficar ao ar livre, o problema é ter justamente a aglomeração. E a aglomeração não se viu apenas aqui na capital, se viu também em Capão da Canoa, onde inclusive um morador, ele registrou com imagens várias pessoas, olha só, perto da praia ali, né, naquela via que fica bem pertinho do mar ali, todo mundo ouvindo música, bebendo, conversando, como se não tivesse pandemia ou como se já tivessem descobrido a vacina, né? Pelo jeito tá todo mundo vacinado aí, não tem problema nenhum de pandemia. Pois é, inclusive lá na Europa, né, já tem países aí retomando
o lockdown ou o toque de recolher. A gente tem aí um município ali perto de Cruz Alta também que fez um toque de recolher à noite, justamente para tentar evitar, né, o retorno da pandemia. E, Glauco, a nossa equipe conversou com o infectologista Zavascki, né, e ele deu sua opinião em relação a isso que está acontecendo, ou seja, essa aglomeração. A gente sabe que está havendo uma flexibilização, mas uma coisa é flexibilizar, outra coisa é aglomerar, ou seja, os cuidados continuam. Vamos ver o que ele falou. Há uma sensação de normalização por grande parte das pessoas, né? Seja porque nós convivemos há muito tempo já com o número de mortes muito elevado, o número de ocupação de hospitais muito elevado, que as pessoas se acostumaram. E nós tivemos uma queda, mas esta queda foi de um nível muito alto para um nível alto. Nós continuamos com hospitais muito cheios, com UTIs cheias, e em decorrência não só de coronavírus, mas também de outras doenças. Pois é, Glauco. Sabe que eu estava conversando com a minha madrinha que trabalha, né, num hospital, e ela disse que nos últimos dias tem aumentado as internações. Inclusive, na madrugada de sábado para domingo ali no Clínicas, 3 gestantes teriam dado à luz e gestantes que estavam com Covid. Ou seja, ela disse que não tinha visto isso durante os outros meses. E olha isso, gente. Olha isso. A gente discutindo, Lu, volta ou não volta para aula, vai ou não para o colégio, e as pessoas parecem que não estão nem ligando. Pois é, a gente está aqui preocupado com a volta da economia, a volta da escola, a volta do comércio, e as pessoas parecem que elas ligam aquele botãozinho, sabe, que eu não vou falar aqui porque está no horário do meio-dia, e azar do resto. Tipo, eu tô cansada. Mas eu acho, de repente já foi descoberta a vacina aí, né? Olha, eu não tô sabendo, né? Se alguém souber, que mande aqui pra nós aqui uma mensagem, porque eu realmente queria muito tomar essa vacina. E não venham com essa, Glauco não tá saindo pra rua, Lu não tá saindo. Não, eu saio pra rua, protegido, eu não fico em aglomeração. Ontem, por exemplo, eu fui passear na rua ao ar livre, com máscara. Quer dizer, vamos respeitar um pouquinho que seja, né? Sabe, Glauco, que eu vejo essas imagens pela TV e me dá, assim, uma angústia. Porque eu não vou até esses locais. Eu vejo essa movimentação apenas daqui. Ou seja, eu, assim como muita gente que sai o mínimo necessário, eu vejo essas imagens daqui. Tramandaí, olha só, só corrigindo, Tramandaí essas imagens antes da Orla de Porto Alegre. Quer dizer, agora vai esquentar mais também, né? Tirando essa fase aí que a Estael falou há pouco, e o pessoal vai para o litoral. Pois aí a tendência é se aglomerar, e os prefeitos estão muito preocupados, né, Glauco? Bom, você continua aqui com a gente, porque olha, uma confusão terminou com uma pessoa ferida em Tramandaí, no litoral norte. Glauco Paza, você tem aí os detalhes dessa confusão. O que aconteceu ali no litoral norte? A gente, inclusive, falando do litoral norte. Olha só, briga generalizada. Que coisa lamentável, né? Os frequentadores de um bar acabaram protagonizando esta cena. A imagem mostra o momento em que um grupo começa a agredir outras pessoas que também estavam no local. Socos, golpes, como a gente chama o mata-cobra, né? Parte deles depois se espalha pela rua, uma mulher começa a jogar pedras quando acontece o disparo de um tiro. Uma mulher foi atingida, uma mulher de 25 anos. Ela foi atingida por um tiro no pé e depois encaminhada, então, para o pronto atendimento. Deu para ouvir aí, ó. Um vidro ficou estilhaçado. Quer dizer, confusão, baderna, tudo isso em Tramandaí. A gente estava falando há pouco, né, do litoral. De aglomeração, né? Que as pessoas vão para o litoral porque esquentou. Olha ali, ó. Me parece que é uma mulher tentando conter uma pessoa. Exatamente. Certamente consumo de álcool. Isso tudo aconteceu na madrugada de quinta para sexta e tudo está sendo investigado pela polícia. Eles querem saber também se o bar, este local aí, tinha autorização para funcionar. Até porque, né, a primeira informação, pelo que eu sei, Glauco, é de que se tratava de uma casa noturna. E peraí, pelo que eu sei, casa noturna não está ainda liberado, não. Pode clandestinamente, ou seja, não pode. Não pode. A gente fala que de festa clandestina. Agora, né, o governo do estado liberou alguns eventos, alguns espetáculos, mas tudo cheio de normas. A gente sabe que os protocolos são muito rigorosos, né, Glauco, para conseguir liberar. E pelo que eu tô vendo aí, parece aqueles bares noturnos, ou seja, que aglomera a gente, fica a gente na rua, a gente de pé. O que a gente estava, inclusive, falando anteriormente, gente. Não pode, sabe? Tem que se cuidar. Ninguém quer que essa pandemia, que essas regras, que essas medidas durem anos a fio. O pessoal lá da Europa, né? Eu estava conversando com a minha prima, ela mora na Alemanha.
E ela disse, nossa, lá na região sul da Alemanha já estão fechando tudo, ninguém quer. Só que o que ela me comentava, Glauco? Que lá as pessoas, depois ali de uns 4 meses, já estavam de saco cheio, estavam cansadas e não estavam mais usando máscara. Aqui, eu vejo assim, pelo menos a gente tem uma adesão grande em lugares fechados, né? Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, que é onde a gente está circulando. Então, vamos se cuidar, gente. Ninguém quer que volte aquela fase, né? Olha só, ninguém quer ver isso. A gente não pode ver isso exatamente para a gente poder, daqui a pouco, viajar, poder curtir a praia. A gente não pode ver mais essas imagens aqui. E um certo egoísmo, para não dizer muito egoísmo, né? Isso, comigo não vai acontecer nada, eu vou sair pra rua. Só que tem os outros, né? Se você não pensa em você, pense também nos outros. Pois é. E aí a gente vê também que é uma questão da humanidade, né? O ser humano, ele cansa e aí ele resolve, agora eu vou desligar, não tem problema mesmo, azar dos outros, eu preciso curtir. Todos nós precisamos, mas a gente precisa, pelo menos, se cuidar. Bom, vamos dar uma respirada um pouquinho, Glauco? Toma aí uma aguinha aí, que a gente já falou demais. O músico... A gente vai falar a história de um músico. Pois é, um músico que tinha um sonho: construir uma padaria comunitária para baixar o valor dos pães dessa região. Uma história construída assim, devagarinho, de tijolinho em tijolinho, para conseguir ajudar a todos que moram nas comunidades mais carentes aqui da capital. Veja que linda essa história agora no Fala Comunidade. De tijolinho a tijolinho, sonho da padaria vem se concretizando. A ideia deste projeto é ter uma padaria a preço acessível para todos os moradores. Está aqui comigo o Welder, que foi um dos idealizadores deste projeto, além de músico, né? Pois é, Rafael, a gente está aí. Graças a Deus a nossa padaria já está em fase final, a gente já, né, vocês podem ver pela construção, pela obra, que a gente já está terminando a fase da construção e agora a gente já está entrando na fase do material elétrico. Os tijolinhos estão sendo encaixados para o mais breve possível poder ajudar pessoas como a dona Clarice Beatriz. Tem vezes que se a gente compra de manhã, falta de tarde. Ou compra de tarde, falta de manhã. Pessoal, em setembro, o IBGE apontou que 10,3 milhões de brasileiros vivem em situação de insegurança alimentar. A padaria comunitária, então, vai ser aquele grande sonho? Com certeza. Para nós vai ser uma mão na roda. Com o preço que está o pão hoje em dia, ninguém tem condições. E para esse sonho se tornar realidade, está faltando um pouquinho, né? Um pouquinho. Isso mesmo, Rafael. O que a gente está precisando agora é o material elétrico. A gente já tem a lista, né? Quem precisar a gente manda por e-mail. E a gente está abrindo uma vaquinha, né? Uma outra vaquinha virtual, aquela já foi um sucesso, uma vaquinha do material de construção já foi um sucesso. E agora a gente está abrindo essa vaquinha para a compra de material elétrico. Que lindo, né? Que linda história. São histórias como essa que fazem a gente acreditar na humanidade, a ter mais esperança aí no nosso futuro. E olha, a vaquinha ali, para quem quiser ajudar, tá lá na nossa página do Facebook, SBT-RS Oficial, ou seja, entra lá, você pode ajudar então a colaborar na construção então desta padaria comunitária. Deixa eu voltar aqui rapidinho, porque tem uma notícia vindo da redação que, olha, Glauco, eu não acreditei muito nisso não, eu não entendi direito como é que aconteceu tudo isso. 2 mulheres caíram num poço desativado aqui na zona leste de Porto Alegre, é isso? Isso mesmo, eu olhei e fiquei apavorado, porque eu tenho, olha, medo de poço, Lu, eu não chego nem perto. Eu também. O caso aconteceu na Lomba do Pinheiro. O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 13h20 da madrugada de sábado. 2 mulheres estavam próximas do poço
quando se desequilibraram e caíram. O buraco tem entre 7 e 10 metros de profundidade. E logo começaram a pedir ajuda e o socorro foi acionado. Quando apareceram, então, os bombeiros, que montaram ali uma técnica, um equipamento para que elas fossem içadas. Os bombeiros conseguiram tirar essas duas mulheres. Elas tiveram apenas escoriações leves. Mesmo assim, foram levadas para atendimento médico. Que susto, Lu! Pois não desejo é, pra 3 ninguém. horas da manhã, né, Glauco? Será que deviam estar fazendo alguma festinha, não sei, bebendo? Nem Porque imagina o que estariam fazendo ali perto de um poço. E por que esse poço aberto? Por que? Várias perguntas, Exato, né? porque é um poço desativado. Normalmente, poço desativado a gente tampa, né? É o mínimo, né? É Até o mínimo, porque imagina o perigo. Imagina a criança chegando perto de um poço. Não, é algo inaceitável, né? E aí as mulheres caíram, por sorte, não tiveram ferimentos, né? Porque quando veio essa notícia, todo mundo ficou apavorado. Sem dúvida. E olha a Quantos altura, metros, né? Eu 10? repito, entre 7 e 10 metros Imagina. de profundidade. Foi o cálculo que os bombeiros fizeram. Eu fico imaginando eu caindo desse... E resgatar dessa uma altura. pessoa já é difícil aí, porque ele é extremamente... não é largo, né? E 2 pessoas fica ainda mais complicado, mas eles conseguiram. Parabéns aos bombeiros que fizeram essa Sim, operação. eles montaram aí. essa estrutura aqui. Como é que é o nome da... É uma estrutura com uma roldana que daí Isso. fazem o içamento. Para içar, né? É, exatamente. Tem Porque um nome olha específico. como é Vantagem estreito. mecânica é o nome. A gente vê ali, ó, o bombeiro ali na lateral, Glauco, e a gente vê que é muito estreito ali a abertura desse poço. Eu fico pensando, se a gente cai, fica todo entalado lá, né? Todo dobrado. E 2 pessoas ainda, e contando que elas deviam estar apavoradas, o que torna o resgate ainda mais complicado. Como é que vai pedir calma para alguém que está num poço de 7 a 10 calma metros? aí. Já tô chegando, calma aí, não tem Já como. tô chegando. Meu Deus do céu, Meu olha. Deus do céu. Eu repito, tenho medo de poço e Eu não também. desejo pra ninguém isso. Eu não chego nem perto. Nem eu. Tá certo. Obrigada, Glauco. Um bom descanso para você. Até amanhã. E olha, a gente encerra o jornal com essa notícia, uma notícia muito triste, porque morreu nesse fim de semana aqui em Porto Alegre um dos criadores do Miura, o carro, aquele esportivo gaúcho que foi fabricado entre o fim dos anos 70 e início dos anos 90 aqui no Rio Grande do Sul. O Itelmar Gobi foi sepultado nesse sábado no cemitério João 23, aqui na capital gaúcha. E a despedida, claro, né, foi marcada por uma grande carreata de Miuras. Quem nunca sonhou em ter um Miura, né, na vida? Bom, o SBT Rio Grande encerra por aqui. Um ótimo dia para vocês. Amanhã o André Harris está de volta. Tchau, tchau.